Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. E antes de começarmos, um esclarecimento, nós fizemos aqui uma pausa neste Sem Precedentes por pouco mais de um mês e o motivo foi um afastamento meu, porque eu tinha um compromisso com a editora para fechar um novo livro sobre o Supremo e aí tive que me debruçar nisso nesse último mês e agora voltando aqui com o nosso time completo. E no episódio desta semana, muita coisa para falar, mas nós vamos nos concentrar em um processo específico, ou melhor, dois processos específicos, né? O recebimento das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 100 pessoas envolvidas nos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Essas primeiras denúncias já foram recebidas, tem mais 450 pessoas denunciadas que estão sendo julgadas neste momento em que nós falamos no plenário virtual do Supremo, e o placar já está ficando mais ou menos claro que deve se repetir em alguns desses casos. O ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, ambos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, divergiram dos demais no recebimento da denúncia, e por razões diferentes. Primeiro, André Mendonça e Nunes Marques aí concordam que o foro para julgar essas pessoas não deveria ser o Supremo Tribunal Federal. Mas existe uma outra divergência que eles abrem nos seus votos e que nós vamos comentar bastante aqui. E o ministro Nunes Marques, em um dos inquéritos, vai mais longe, chega a dizer que não há fatos criminosos a serem investigados ou indícios mínimos da prática de crimes por essas pessoas que estão sendo denunciadas. Nós sabemos que o Supremo decidiu que essa investigação vai ficar sob seus cuidados, a despeito do voto, por exemplo, do ministro André Mendonça, dizendo que essas pessoas não têm foro, portanto o caso deveria descer para a primeira instância. Aqui temos várias questões a tratar sobre esse assunto. Nós estamos aqui com um time completo do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG e Central University European, o Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPER. E sem mais delongas, primeiro, bem-vindos de volta, obrigado pela compreensão pelo meu afastamento. Diego, eu queria ouvir você sobre toda essa dúvida que os ministros Nunes Marques e André Mendonça suscitam nesse julgamento. Eu acho que muito foi tratado também só como um placar, né, que eles ficaram vencidos e que isso vai ser até o final, etc, etc. Mas eu acho que tem algumas ponderações que os dois fazem, que merecem algumas respostas. Eu queria a tua ajuda para levantar alguns desses pontos, por favor. Ótimo estar de volta com vocês, Felipe, Juliana, Tomás. Acho que esses dois votos vencidos foram, como você colocou, Felipe, levantaram perguntas importantes que, infelizmente, o plenário virtual não tem se mostrado o melhor espaço, até para que essas questões importantes sejam arejadas, discutidas pelos outros ministros no colegiado, né? Algumas das questões que eles levantaram, que me parecem, né, importantes, pega, por exemplo, vou começar com um ponto. A própria incidência do foro privilegiado, a extensão do foro privilegiado, nesse caso, dos três ou quatro, né, investigados em outros inquéritos, que tem foro privilegiado, a deputados federais sendo investigados por condutas, fatos que seriam conexos à invasão do 8 de janeiro. Acho que estão sendo investigados por incitação, né, mais especificamente das invasões em si, mas eles estão sendo investigados, esses têm foro, e essas denúncias que foram recebidas pelo Supremo são de pessoas que não têm foro. Então, a primeira questão que os dois ministros vencidos colocam, que é importante, né, por que isso deveria ser da competência do Supremo? Um ponto que eles levantam, que eu acho bem sensível e que merecia resposta, né, precisa ser discutido, é a questão da excepcionalidade do foro de acordo com como o próprio Supremo vem construindo isso nos últimos anos. O ministro Alexandre de Moraes diz, olha, existe no Código de Processo Penal o Instituto da Conexão. Então, quando essas condutas, né, elas, seja porque as provas que você vai produzir sobre alguns fatos no inquérito são importantes para você avaliar as acusações em outro, a conexão probatória, seja porque há concurso de crimes, na ministra Alexandre de Moraes trabalha com todas as categorias lá no voto dele, então isso justificaria a conexão. O
problema é que o próprio Supremo, nos últimos anos, né, e aqui o voto do ministro André Mendonça pontua isso bastante, foi adotando posições cada vez mais restritivas do foro, né? Foi dizendo, por exemplo, que não basta que apareça nas investigações o nome de pessoas que têm foro. Não basta que algumas das pessoas, em alguma gravação, algum documento, apareça o nome de pessoas que têm foro para justificar o foro privilegiado. Ele é excepcional, não só em termos, né, em termos republicanos, que é a própria leitura que o Supremo vem fazendo desde 2018, né, que ele deve ser excepcional para os parlamentares também, tem que ser no exercício da função, mas ele é excepcional para as pessoas em geral, que vão ser arrastadas para esse processo com foro, porque vão ser julgados em instância única, né? Entre outras razões. Então, essa excepcionalidade do foro, que o Supremo vinha adotando nos últimos anos, né, os votos vencidos levantam isso, e é interessante pensar nessa objeção como uma espécie de acerto de contas do Supremo com a sua própria jurisprudência no arco da Lava Jato. Porque o que esses ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça citam nos seus votos são decisões, muitas vezes, tomadas nesse âmbito, né, de 2016, 2015 até aqui, que vão dizer que o foro é excepcional, que vão dizer que mencionar o nome não atrai a competência para o Supremo necessariamente, vão reforçar que é só no exercício da função que o foro incide. Existe também o ponto de você não ter sequer denúncia aceita com relação aos deputados com foro, para que você possa dizer com certeza, essas pessoas estão sendo julgadas por esses fatos, e aí você saberia com clareza se existe conexão probatória ou não, nos termos mencionados pelo ministro Alexandre. Então, um desafio interessante que esses votos importantes, que esses votos vencidos colocaram, que eu acho que o voto do ministro Alexandre de Moraes não responde adequadamente, e que precisa ser discutido, né? É como se o Supremo, basicamente o que eles estão apontando o Supremo estava indo numa direção de excepcionalidade crescente do foro. Aliás, um outro ponto, antes de passar a palavra, menciona-se também decisões do Supremo em que eles se colocaram contra a ideia de que é possível ter um certo conjunto de problemas em relação aos quais um juiz tem a competência universal, né? Claramente Exato. a virada na jurisprudência do Supremo da limitação da competência da Vara Federal de Curitiba, né, que levou, entre outras coisas, à anulação dos processos contra o presidente Lula. Então, a gente vê vários pontos dessa costura apontam para esse padrão, né? Confronte o que o Supremo está fazendo agora com a jurisprudência do Supremo dos últimos anos, no arco da Lava Jato, com relação à competência, foro, né? E me parece que são críticas importantes, são críticas poderosas. Acho que vale muito a pena interrogar essa decisão de aceitação, de recebimento da denúncia com base nesses problemas. Vou passar a palavra para a Juliana, mas só mencionar algo que eu tinha ouvido conversando com o pessoal do Ministério Público, que tentou manter uma interlocução também com o ministro Alexandre de Moraes. Havia uma preocupação evidente do ministro Alexandre de que todas essas denúncias descessem para a primeira instância e ficassem paradas, por uma falta de estrutura das varas federais aqui no Distrito Federal, ou mesmo pelo tratamento diferenciado que esses casos poderiam ter. Chegou-se a sugerir ao ministro Alexandre de Moraes que fosse feita uma espécie, não é um instituto da força-tarefa, mas uma espécie de mutirão, digamos assim, para não usar essa expressão força-tarefa, com o Ministério Público participando, reforço das varas federais em Brasília para que esses processos pudessem ter seguimento. Mas a decisão do Supremo foi essa mesmo, de manter tudo sob o seu guarda-chuva. Então, essa tentativa de costura, inclusive institucional, de reforçar as varas federais em Brasília para dar uma resposta rápida a isso, chegou a ser feita ao ministro Alexandre, mas os ministros do Supremo parece que não se convenceram disso, e havia uma certa preocupação, nós falamos isso num episódio anterior aqui do Sem Precedentes, uma preocupação de que parte desses investigados não tivesse a punição que o Supremo considera adequada. E aí o Supremo quis manter o controle sobre isso. Então, um pouco, me parece, do que você pondera, Diego, é algo de conveniência. Mas deixa eu passar a palavra para a Juliana, porque depois a gente pode voltar a esse tema. Juliana, o que te chamou também a atenção nessas primeiras denúncias oferecidas e recebidas pelo Supremo? Olá, Diego, Tomás Recondo, muito bom estar aqui com vocês de volta. Queria comentar na linha das provocações que os votos vencidos colocaram e que o Diego está ressaltando,
um aspecto relacionado à individualização da conduta, né, no julgamento relativo às pessoas que estavam nos acampamentos, mas que, a princípio, não se verificou que estivessem nos atos de 8 de janeiro, né? Ali tem uma coisa importante que também não fica totalmente clara, que é se o fato delas estarem num acampamento do qual se originou as pessoas que foram para o ato, faz com que elas sejam consideradas partícipes do ato, mesmo não estando lá, mas isso não está explicado ou precisado no caso de cada indivíduo. Essa pessoa poderia estar no acampamento colaborando com o ato, por exemplo, disseminando informações, dando apoio de inteligência ou qualquer coisa do tipo, mas isso não está pormenorizado, né? Poderia ser essa situação. Porém, se a pessoa não estivesse participando diretamente do ato, mas estivesse no acampamento, isso por si só consistiria em crime? Essa seria uma outra hipótese, né? Está num acampamento que é uma associação criminosa e que já está cometendo esses crimes. Então, não está claro se é uma coisa ou outra. E nessa segunda hipótese, então, o voto do ministro Nunes Marques faz uma provocação interessante, que é o seguinte, né? Se a pessoa, ao se juntar aos acampados, ela já estava aderindo a uma associação criminosa instalada e estável, que funcionava há semanas de forma pública e ostensiva, se isso era tudo tão claro, então as ordens de mobilização deveriam ter sido antes, né? Porque o flagrante ele já estaria ali constituído. E por que essas ordens não vieram antes? Então, essa é uma pergunta importante, porque o voto não responde na medida em que não esclarece especificamente o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, se essas pessoas estavam num acampamento colaborando com esses atos à distância, por exemplo, ou se o mero fato de estar nesse acampamento, em razão por exemplo, das ameaças que estariam se configurando ali ao próprio Estado de Direito, configurariam um crime, portanto, justificariam o flagrante e por que esse flagrante não foi identificado antes. Acho que essa minha preocupação ela está relacionada com o fato de que, se isso não é esclarecido, uma lógica desse tipo pode ser usada para qualquer tipo de manifestação em que lateralmente possa vir a ocorrer um crime, né? Então, eu estava pensando aqui, inclusive, por exemplo, no próprio caso da Marcha da Maconha, né? Que é um caso cuja constitucionalidade o próprio Supremo reconheceu, né? Dizer, você marchar pela descriminalização da maconha, das drogas, não é fazer apologia ao crime, é liberdade de expressão, uma manifestação legítima. Aí, digamos que alguma dessas pessoas envolvidas nessa marcha, que tem como bandeira a descriminalização das drogas e a possibilidade de uso dessas drogas, comece a usar drogas ali naquele momento, ou vender drogas naquele momento. Isso contamina todas as pessoas que estão envolvidas naquele caso, né? Então, essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena ser colocada. Claro que alguém poderia argumentar, são situações muito diferentes, e eu acho que são situações muito diferentes, mas aí, nesse caso, é importante esclarecer se o mero ato de estar acampado em prol, por exemplo, da desestabilização do Estado Democrático já configura crime, e desde quando que esse crime estava configurado. Então, esse é o meu receio, na medida em que extensão, né, em que medida essas pontas que vão sendo deixadas soltas, elas não podem servir, né, para outros casos claramente ilegítimos, mas em que elas possam ser aplicadas. Juliana, eu vou confessar aqui a minha ignorância num ponto específico, além de todas as outras ignorâncias, mas não foram todas as pessoas que estavam no acampamento que foram denunciadas, né? Muitas delas foram soltas, liberadas e tal. É de se supor, e a gente não consegue ver isso muito claramente ainda, né? Que essas pessoas estavam lá e tiveram algum tipo de conduta, sei lá, receberam dinheiro para estar lá. E porque se fosse assim, né, se fosse nesse nível, até todas as pessoas que foram à esplanada no dia 8 de janeiro deveriam estar sendo denunciadas também. Que mais do que estar no acampamento foram até lá. Mas, enfim, acho que essa é mais uma pergunta que também fica um pouco sem explicação, como você mesmo disse, né? A gente não sabe exatamente que tipo de conduta elas tiveram para serem denunciadas por estarem no acampamento. É isso, essa diferenciação e essa individualização, ela é importante para traçar essas linhas e evitar essa generalização e esse uso abusivo desse raciocínio. Talvez a gente só veja isso durante a instrução e depois no julgamento da ação penal. Vamos ver. Tomás Pereira, e você, o que menciona disso tudo? Vou confidenciar aqui para quem nos ouve e quem nos vê,
que antes de gravar nós estávamos comentando e a gente com algumas dificuldades para lidar com esse assunto, que não é um assunto fácil. São perguntas que são relevantes e, ao mesmo tempo, o assunto é espinhoso e também cheio de dúvidas, porque nós não sabemos até onde esses casos vão chegar. A gente não sabe nem se essas pessoas, ao final das contas, vão ser condenadas ou não, que tipo de prova vai ser coletada contra elas. Então, a gente está um pouco deixando essas dúvidas no ar e vamos ver se, ao longo do tempo, elas vão ser respondidas. E o Tomás tem várias delas, né, Tomás? Olá, Recondo, olá, Juliana, Diego, sempre bom estar aqui de volta de novo com vocês, sempre bom estar aqui com vocês. Sim, mas eu diria que os dois grandes temas, né, que já foram colocados por vocês, né, um é por que no Supremo, e o outro é por que essas pessoas, é quase como se fossem as duas perguntas, né, o Supremo, quem julga o Supremo, e quem é julgado, quem deve ser julgado. Acho que em relação ao primeiro, e a dificuldade nossa aqui, eu acho que é uma dificuldade como analista, que é uma parte que a gente faz é descrever, explicar, e ao descrever e explicar, tem um certo tipo de pergunta que as pessoas fazem às vezes, que tem a ver com, quase como se fosse um normal, está dentro da normalidade, e tem um pouco do que a gente vê nesse caso, que está dentro da normalidade anormal do Supremo, como se fosse assim. Né? O Supremo trabalha com conceitos dogmáticos de direito penal, de direito processual, de direito constitucional, às vezes com uma flexibilidade muito grande. E, de maneira geral, o tribunal poderia ser caracterizado como um tribunal muito pragmatista, né? Um pragmatismo, e certamente alguns ministros especificamente, como parecem ser particularmente pessoas comprometidas com um certo pragmatismo, né? Os argumentos, os conceitos, no final das contas, são utilizados dentro de uma visão do tipo, o que a gente tem que fazer aqui, o que é melhor, né? E isso, a gente vê isso na flutuação de foro, por exemplo, né? O Supremo está olhando para problemas práticos, assim, a impunidade, a capacidade do Supremo de julgar, como que a gente vai lidar com isso, qual foi a nossa experiência no passado. Então, no mensalão, a gente viu um tipo de posicionamento em relação a como o foro privilegiado foi tratado. Na Lava Jato, a gente viu um fatiamento, a divisão entre quem tinha foro e quem não tinha. E digamos que o Supremo aprendeu com as duas experiências, né? O Supremo aprendeu com o mensalão, que julgar muita gente ao mesmo tempo é um problema. O Supremo aprendeu com a Lava Jato que fatiar também é um problema, porque daí você cria, né, por mais que alguns ministros talvez estivessem usando aquilo estrategicamente, né, ninguém era inocente em como tal, não é que estava todo mundo inocente no fatiamento, mas isso gera problemas, vai ser pessoas tratadas de maneira diferente, os juízes das instâncias inferiores passam a ter muito poder, você não sabe quem são as pessoas, você não sabe o comprometimento das pessoas, seja com o trabalho, que é um trabalho difícil, seja com ideologicamente, seja com, né, a defesa da democracia, por exemplo, seja, né, que tipo, a gente sabe que isso é uma questão a ser considerada. E parece que o tribunal olhou para esse caso e fez algo que eu diria, eu acho que se você tivesse perguntado para qualquer analista do Supremo como que o Supremo ia tratar esse caso, acho que ninguém imaginaria, ninguém apostaria que o Supremo ia julgar todas as centenas. Acho que a aposta seria no fatiamento. Qual ia ser o fatiamento, como especificamente o fatiamento ia ser feito, mas que o Supremo ia, digamos assim, soltar pessoas sem foro, pessoas menos relacionadas, pessoas com menos centralidade, né? Talvez algumas pessoas sem foro que tivessem conexão específica muito, muito direta, muito imediata, pessoas com liderança, mas acho que teria uma imagem de você imaginar que o que você ia acontecer ali assim, e surpreendeu, né? A decisão do Supremo assim, não. E particularmente do Alexandre liderando isso. A gente vai julgar todo mundo, vai ser todo mundo aqui, né? E o que a gente está vendo aqui, na verdade, é quase como se fosse a manifestação textual, como que se justifica isso num texto, com conceitos, de uma decisão que foi previamente dada, que quem vai decidir isso aqui é o Supremo, né? E quando a gente fala por que o Supremo está julgando isso, né, parece que com frequência os argumentos que são utilizados reais tem a ver com a gravidade do crime, só que a gravidade do crime não é em si não existe foro no Supremo por gravidade do crime, ou às vezes parece que tem a ver com foro privilegiado por prerrogativa de função da vítima, né? Que é uma coisa que já vinha sendo construída no Supremo, como
como foi atacado foi a democracia, como foi atacado foi o próprio Supremo, quase como... A gente já viu uma certa medida isso nos inquéritos de fake news, com aquela utilização de localização, o crime aconteceu no Supremo, para puxar o inquérito para o Supremo. Então, na prática, eu acho que a gente vê esse conceito utilizado de maneira muito fluida. A única coisa que eu acho que é difícil você pegar e falar é falar assim, isso viola completamente a jurisprudência do Supremo. Claramente não prevê isso. Não, porque a jurisprudência do Supremo sobre isso é uma bagunça. Então, isso é mais uma decisão bagunçada numa jurisprudência que é bagunçada. Cada caso, sobre foro, né? Sobre foro. Então, acho que sobre essa parte do foro é normal, mas não devia ser. Acho que talvez seja uma resposta mais clara sobre isso, né? Diga, Recondo, eu ia passar para a parte que a Juliana levantou. Não, por favor, mas só para dizer o seguinte, você mesmo mencionou que a gente não esperava que isso fosse julgado tudo no Supremo, e eu mesmo falava isso, acho que mencionamos aqui, inclusive, num dos nossos episódios, e o que me surpreendeu depois foi dizendo o seguinte, não, dá para usar o plenário virtual para isso. Aí eu pensava, bom, sustentações orais de todas essas pessoas no plenário físico seria inviável. Na ação penal, cada um tem direito a 1 hora de sustentação oral. Nós passaríamos 1.900 horas, acho que são 1.900 envolvidos, sei lá, mas mais de 1.000 horas ouvindo sustentação oral. Fala, não, vamos fazer no plenário virtual. Aí a gente vê o uso do plenário virtual de um jeito que a gente se coloca numa dúvida também. Vão julgar a ação penal de parlamentar em plenário virtual também? Será que quando chegar os agentes com prerrogativa de foro, ou mesmo se chegar alguém do governo, Bolsonaro, qualquer coisa que seja, vai ser no plenário virtual também? Eu não sei, boa pergunta, e eu acho que isso tem a ver com um ponto que tem a ver com foro e tem a ver com individualização da conduta, né? Que uma coisa nisso tudo também é que aparece como justificativa para esse julgamento das pessoas sem foro no Supremo, às vezes, a conexão com pessoas com foro. Mas como o Diego já levantou, as pessoas às vezes nem foram denunciadas ou denúncias contra elas nem foram recebidas especificamente. E isso é uma diferença relevante, por exemplo, em relação ao mensalão, né? O mensalão estava todo mundo na mesma denúncia. Quem tinha foro e quem não tinha foro, né? E pode ser, estrategicamente, se era isso a estratégia da PGR, faz sentido então. A PGR, né, a fase do inquérito, investiga, individualiza essas condutas de alguma maneira na fase de inquérito. É claro que na fase probatória da ação penal, todas as provas vão ser produzidas numa ação penal. Tem que ser com contraditório, com tudo mais. Mas a fase de investigação serve para você obter informações, obter esses dados, investigar. É a fase de investigação. Você vai conseguir individualizar as condutas e vai conseguir desenhar esse mapa que você coloca na denúncia. Isso não foi feito ali, né? Você lê as decisões, é incrível como não tem nenhuma individualização do que aquelas pessoas fizeram, né? E, de novo, conceitos são usados de uma maneira muito ampla. O crime multitudinário, como se o crime multitudinário resolvesse todos os problemas, né? Não é assim também, né? Não é uma palavra mágica. E essa falta de jurisdição da conduta, eu chamaria atenção como ela afeta tanto a parte do julgamento, né? A parte da denúncia, né? A parte da conexão, como a gente não saber se no final... A gente olha essa denúncia e fala, mas será que essa pessoa vai ser condenada no final? Porque se você não identifica qualquer elemento de que justifique a probabilidade de a pessoa ser condenada no final, então você não deveria receber a denúncia contra ela, né? E eu não sei se isso sinaliza um Supremo que vai sim condenar no final, ou se isso sinaliza que não, que no final várias pessoas não serão condenadas, elas vão ter denúncias recebidas contra elas, mas no final eles não serão condenados. Daí é um outro Rubicão que o Supremo vai ter que cruzar mais na frente. Mas eu chamaria atenção para o seguinte, eu acho que quando o Supremo está fazendo isso, né, às vezes parece que com frequência a justificativa mas não se preocupa, na ação penal é o momento da prova. E não é exatamente assim, né? É claro que a prova será produzida durante a condução da ação penal, mas se no decorrer do inquérito você investigou e você obteve informações, elas já deveriam estar claras e elas já demonstram, inclusive embasam a recebimento da denúncia. Isso não está lá. E daí a minha dúvida elas não estão lá porque elas não serão obtidas
porque é impossível, né? Ou porque não estava maduro ainda para denunciar. Eu não sei te dizer isso. Olha para isso e fala assim, será que eles não deveriam ter denunciado ainda? Denunciaram por uma questão de time, pressão política, tinha que acontecer, não podia ficar tanto tempo sem ter nada, as pessoas, algumas estão presas, precisa ter alguma coisa. Ou se isso é o máximo que a gente vai ter. E qualquer das duas situações, de novo, são perguntas, mas eu acho que se for qualquer uma das duas coisas, é problemático. É problemático se eles denunciaram antes do momento certo, antes de estar maduro, né, antes da investigação ter sido concluída. E também parece problemático se tudo que a investigação produziu é isso e apostar que na fase do decorrer de uma ação penal vão ser desvendados fatos que ainda não apareceram até agora, imaginando uma investigação que foi conduzida por bastante tempo, por profissionais com mão de obra, com capacitada e carga de trabalho, pessoas mobilizadas para isso. Então, são muitas dúvidas em relação a isso que a gente falou, né? E eu não sei o que esperar do Supremo, e daí me preocupa, acho que daí esse é o ponto final, a gente olha para tudo isso, me preocupa, como a Juliana falou, o que isso significa para casos similares no futuro? O que essa jurisprudência sinaliza para juízes de primeira instância no futuro? Então, eu diria quase o seguinte, se o Supremo aparentemente não confia em juízes de primeira instância para julgar esse caso, talvez seja isso, mas eu tenho uma outro tipo de dúvida. Eu talvez não confie em juízes de primeira instância, não em todos, mas em vários do Brasil, para manejarem esse precedente. E essa preocupação parece que não está tendo, né? E essa preocupação aqui não está tendo. E essa parece mais grave para mim. É isso que me preocupa. Eu olho para esse caso e eu penso, como que os juízes de primeira instância vão justificar no futuro um monte de coisa falando o Supremo fez? Então, no mínimo, é quase como assim, o Supremo vai fazer alguma coisa em relação, a gente está falando isso antes, né? Existe, teoricamente, não existe claramente no Brasil, de maneira clara no Brasil, mas já outras coisas constitucionais do passado, assim, a gente está julgando esse caso, mas eu quero deixar bem claro que está julgando só esse caso, e nada do que a gente diz assim vale para vocês aplicarem para outros casos. Então, às vezes, dá vontade de pedir para o Supremo para falar terem isso, então. Até pela gravidade, pelo ineditismo, né, do caso. Isso é uma exceção, e juízes de primeira instância pelo Brasil, TJs, TRFs pelo Brasil, não usem o que a gente está fazendo aqui como justificativa para outros casos futuros. Porque, pelo mínimo, isso às vezes dá vontade de pedir para o Supremo fazer, porque me preocupa muito como isso vai afetar. Tomás, 2 ou 3 pontos rápidos sobre o que você falou. Fui anotando aqui umas coisas. Primeiro, acho que, começando pelo ponto final, acho que essa dualidade entre o não tem nada demais, exceto o de sempre, versus estamos em tempos excepcionais. Eu acho que essas decisões do Supremo, elas se movem nessa dualidade, né? A gente vê muitas vezes fora do tribunal as pessoas justificando certas coisas que o tribunal faz, falando na exceção, né? No momento excepcional, situações que pedem medidas que a gente não aprovaria em tempos normais. Aí você olha decisões do tribunal, como essa da ministra Alexandre de Moraes, por exemplo, não tem excepcionalidade ali, não. Eu, pelo menos, não vi. O voto da ministra Alexandre de Moraes, nesse caso, dizia, não, isso é normal, isso é competência normal do Supremo, não é por causa da excepcionalidade do momento. Talvez na discussão sobre o oferecimento ou não por parte do Ministério Público de um acordo de não persecução penal, um ponto que a gente não discutiu aqui, mas talvez ali apareça um reconhecimento da gravidade excepcional dos fatos, né, que a democracia estava sendo ameaçada, mas, no geral, acho que isso é um padrão que a gente vê em várias decisões desse arco do Supremo, desde inquérito das fake news, né? Existem justificativas de que são tempos excepcionais, que justificam mais coisa, mas, às vezes, o que o Supremo está dizendo na justificativa oficial é, não, se você interpretar direitinho a lei, é normal o que a gente está fazendo. Sempre poderia ter sido assim. É estranho a gente não ter descoberto antes que poderia ser assim, isso é normal. E tem um problema aí, né? Porque se a justificativa é essa, que é tudo normal, então, quando esses poderes vão voltar ao normal, digamos, vão ser usados com menos intensidade, juridicamente, não parece ter uma diferenciação entre o normal e o que é uma situação não excepcional, como se não tivesse regra, mas uma situação que exige uma interpretação diferente das regras, né? Isso é um problema não resolvido também, concordo, na jurisprudência do Supremo nesse arco aí das investigações contra ataques à democracia. Outra coisa que você falou, a jurisprudência do Supremo é uma bagunça com relação a vários desses temas. Concordo, mas eu especificaria o seguinte,
O que o voto do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques colocam é, no mínimo, assim, as caixinhas com as quais o Supremo geralmente trabalha nos últimos anos para falar de foro, e que o voto do ministro Alexandre de Moraes não discute. Então, uma coisa é você dizer, a jurisprudência do Supremo, de fato, prevê muitas válvulas de escape, né? A gravidade, a necessidade prática da instrução, são coisas que estão embutidas na jurisprudência e dão uma margem para você argumentar para vários lados. É que algumas das coisas que os votos vencidos mencionam, me chamou a atenção isso, são pontos muito claros das decisões do Supremo dos últimos anos, uma lista, né, de coisas sobre as quais você teria que falar e que não aparecem na decisão do voto do relator e não foram sequer discutidas lateralmente pelos ministros. Só enfatizando, acho que isso é uma limitação que tem se mostrado séria no caso da plenária virtual. O volume de casos já é um problema. E o plenário virtual permite que os ministros simplesmente sigam. Claro, plenários também podem seguir o relator sem falar nada, mas a dinâmica é diferente, né? Eles estão ali num processo de interação em que um acaba provocando o outro a participar, a contestar. Agora, aqui, um último ponto que eu mencionaria é que as denúncias, né? A gente estava procurando aqui, não achamos, pode ser que eu esteja errado, não vou nem falar no nós, né? Eu não achei, então se eu estou errado, não achei denúncias dessas centenas que já foram recebidas em que terrorismo tenha sido uma das acusações apresentadas pelo Ministério Público. O que é um ponto interessante retomar, que a gente já desde o 8 de janeiro tinha colocado em dúvida, né, se fazia sentido, nos termos da legislação brasileira, você caracterizar esses atos como terrorismo. Eu não consegui achar denúncias da PGR, nem entre os que estavam no acampamento, os que estavam fora, mas pode ser que eu esteja errado, não vou assumir essa responsabilidade por todos nós. Eu acho que não tem. Então, acho que, nesse sentido, o voto do ministro Nunes Marques também aponta uma coisa importante de se considerar, que o Ministério Público não considerou que havia a prática de terrorismo conforme definido pela legislação brasileira. Eu queria só fazer mais um comentário retomando uma coisa que o Felipe disse sobre, parece que é por conveniência, né, que várias dessas decisões são tomadas, com esse comentário do Diego sobre a excepcionalidade não está explícita, né? Se é excepcional, isso não está explícito. Que isso cria um problema que vai além desse uso elástico, perigoso de certas categorias, que é a impossibilidade da gente sequer escrutinizar, porque eu acho que tem uma certa postura que é uma coisa do confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo, né? Seja para a questão do foro, seja para a questão das provas, da individualização, e várias informações parece que ficam retidas nessa expectativa de que está sendo guardado para o grande momento. O problema é que, desde o inquérito das fake news, isso, claro, isso já era um problema no começo, mas esse problema vai se agravando com o decorrer do tempo, né? Porque a gente vai perdendo a conta de tudo isso que foi prometido e que eventualmente não vai aparecer. Então, nesse caso, a gente está vendo uma promessa com relação àqueles que são detentores do foro de prerrogativa de função, o foro privilegiado, né? Então, a gente acha que pode fazer sentido lá na frente, porque essas pessoas, vai ser revelado que elas estavam envolvidas e tudo mais. Isso já aconteceu antes, né? Com coisas que, com relação a financiadores e outros aspectos, por exemplo, do inquérito das fake news, em que há essa expectativa de, não, está sendo guardado para a hora certa. Né? Isso é muito problemático, porque a gente vai perdendo a hora certa, vai perdendo a possibilidade de saber isso e vai perdendo as contas. E, no final, fica um acumulado de condutas não justificadas ou não devidamente ou pormenorizadamente justificadas. As promissórias não pagas do Supremo, né, Ju? Vamos ver se ao longo desse processo, e talvez a gente só tenha um pouco dessas respostas, acho eu, não no julgamento das ações penais, mas eu fiz a provocação aqui e, evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes pode escolher se leva o plenário virtual ou físico. Eu imagino que na hora de os mandantes, por exemplo, os autores intelectuais, quem financiou, possam essas denúncias serem enviadas para o plenário físico, e aí sim a gente vê um pouco desse debate, como o Diego mencionou, né, com uma dinâmica diferente, né? Com esses argumentos, essas dúvidas sendo levantadas pelos ministros, Nunes Marques e André Mendonça, por exemplo, e os outros ministros reagindo a elas, respondendo a elas, retrucando, rebatendo. Talvez a gente tenha sentido falta disso, a gente está vendo as questões que os ministros colocaram nos seus votos e a gente sente falta de resposta.
Talvez existam, mas a gente não sabe quais são. Bom, a gente fica por aqui nessa semana. Temos inúmeros possíveis fatos da semana para comentar, mas vamos deixá-los para agora o retorno do Sem Precedentes para a próxima semana. Muito provavelmente na próxima semana nós já vamos ter de discutir o julgamento sobre o perdão que foi dado a Daniel Silveira. Começou a ser julgado nesta semana, com as sustentações orais, e na semana que vem nós vamos ter o resultado, provavelmente, o resultado do julgamento, e o resultado nós já sabemos qual é. O Supremo vai derrubar, evidentemente vai derrubar isso. Nós tivemos também, nessa semana, uma liminar polêmica do ministro Nunes Marques, paralisando um julgamento do STJ ou suspendendo seus efeitos em questão tributária super relevante, e aí o STJ passou por cima, ignorou a decisão, foi até o final do julgamento, e agora essa decisão está submetida ao plenário virtual do Supremo. E provavelmente André Mendonça ficará isolado nessa também. Nós temos outros assuntos ainda, contribuição sindical que está em jogo, FGTS, correção dos depósitos de FGTS por TR ou não, julgamento que foi paralisado por pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mas é muita coisa, vamos deixar para o nosso retorno. Agradeço aqui ao Tomás Pereira, Diego Werneck, Juliana, Cesário Alvim. A gente volta agora sem falta semana que vem. Gente, obrigado e até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.